Agricultor. Pobre é humilhado em raras de luxo, mas sua revelação emociona a todos. Se você é novo no canal, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque toda semana tem novas histórias de animais que vão te surpreender. Valente, que foi um cavalo forte e bonito, agora estava cansado. Sua pelagem estava sem brilho e suas pernas tinham marcas de tanto trabalho. Seu corpo tinha marcas de muitas corridas. Ele passou anos sendo um brinquedo para o homem que o tinha. Esse homem se chamava Raul. Ele era rico e sempre dava valor só para aquilo que lhe dava prazer e fama. Para ele, Valente se tornou apenas um peso. Raul olhava o bicho de longe. Ele estava com os braços cruzados e com um olhar frio. Ele não tinha nenhum sentimento na expressão dele. Ele não enxergava mais em Valente nada mais do que um incômodo. Ele usou toda a força do cavalo. Fez apostas muito grandes com ele. Conseguiu muitas vitórias importantes. Agora, quando não precisava mais dele, estava pronto para se livrar do cavalo, como se fosse algo sem importância. Quando o leiloeiro falou que ia vender Valente, todos que estavam lá reagiram na hora. Muitas risadas encheram o lugar onde eram feitos os lances. Os homens com roupas elegantes, segurando taças de vinho e com joias brilhando na luz dos lustres, riam de forma desprezando ao ver como estava o cavalo. Quem iria comprar esse carro velho? Um dos homens gritou no meio das pessoas, fazendo mais pessoas rirem. Isso aí não consegue nem andar. Quanto mais correr, colocou mais um, fazendo uma brincadeira sobre o estado fraco do animal. Raul não se preocupava com o que as pessoas diziam. Ele não estava lá para discutir um preço justo. Ele só queria se desfazer do cavalo. No fim, quanto mais rápido se livrasse dele, seria melhor. Nesse momento, uma voz que parecia insegura, mas decidida, surgiu no meio da multidão. Eu faço a compra. O silêncio virou tudo em volta por um momento. As pessoas olharam para descobrir quem tinha feito aquele comentário surpreendente. Entre os homens com ternos e as mulheres com vestidos bonitos, estava Lucas. Ele era um agricultor que usava roupas simples. Seu rosto tinha marcas do sol e suas mãos eram duras por causa do trabalho difícil no campo. O olhar de Lucas não tinha dúvida, só certeza. Ele conseguia ver o que as outras pessoas não viam. Ele via a dor nos olhos de Valente, mas também via uma pequena luz de luta, mesmo que fraca. As risadas voltaram, mas agora estavam olhando para o Lucas. Você está doido? Você vai gastar dinheiro com isso? Você vai passar fome tentando cuidar de um cavalo que não serve para nada? Os comentários chegavam de todos os lados, mas Lucas não escutou. Você já tinha decidido. Ele andou até a frente do leilão e pegou um envelope amassado do bolso. O dinheiro dele era pouco e difícil de conseguir. Ele sabia que aquele gasto podia afetar o que ele precisava para viver. Mas mesmo assim, sem ter dúvidas, levantou a mão e disse o que queria oferecer: $2.000. As conversas baixas se espalharam pelo salão. Era engraçado. Era muito estranho. Quem, pensando com clareza, gastaria tanto em um animal que não valia nada? Raul levantou uma sobrancelha e deu uma risadinha. Para ele, aquilo era um ganho que ele não esperava. Eu não acreditava que conseguiria vender Valente por nenhum preço. Assim, sem perguntar nada, ele deu de ombros e aceitou a proposta. Foi vendido. Lucas foi até o cavalo. Ele sentiu que o animal estava respirando de forma pesada. Ele passou a mão devagar na cabeça, sentindo os ossos que estavam quase aparecendo debaixo da pele. O cavalo olhou para cima, com desconfiança, como se já soubesse o que é ser rejeitado. Mas naquele momento, Lucas não via um corpo vazio. Vivia uma vida. O cavalo andava devagar. As patas dele eram fracas e afundavam um pouco na terra mole. Parecia que cada passo custava muito para ele. Lucas saiu da carroça e foi até o animal. Ele percebeu que o animal estava ofegante. Ele suspirou fundo e acariciou com cuidado o pescoço fino de Valente. Ele sabia que melhorar não seria simples. O cavalo não precisava só de comida e descanso. Ele precisava de algo mais importante. Ele precisava voltar a acreditar. O agricultor levou Valente com calma até um pequeno estábulo de madeira.
O lugar era simples, mas muito aconchegante. Tinha feno macio no chão e um balde com água limpa. Ele tinha preparado isso antes de ir ao leilão. Lucas viu o cavalo chegar devagar até a água. Depois de pensar por alguns segundos, o cavalo começou a beber. Naquela noite, Lucas ficou sentado na porta do estábulo. Ele estava olhando para Valente. Os olhos dele mostravam um pouco de cansaço e um pouco de esperança. Ele sabia que aquele animal tinha sido tratado como se não valesse nada. Ele foi explorado ao máximo e depois deixado de lado. Mas aqui, embaixo daquele céu cheio de estrelas e longe da maldade das pessoas que só pensam em dinheiro e prêmios, ele teria uma verdadeira chance de começar de novo. Os dias foram passando e Lucas se dedicou muito a Valente. Ele deu a ele os melhores grãos que conseguia. Ele passou ervas nas patas feridas do animal. Ele aprendeu a usar essas ervas com os mais velhos do vilarejo. Ele também se certificou de que o animal tivesse tempo para descansar e melhorar. No começo, Valente parecia com desconfiança. Ele parecia estar esperando que, a qualquer hora, Lucas o tratasse como seus antigos donos faziam. Mas à medida que os dias viravam semanas, algo começou a se modificar. O cavalo, que estava sem energia e sem vontade, passou a reagir ao cuidado que o agricultor dava. Os seus olhos, que estavam sem vida antes, agora tinham um brilho novo. Um laço silencioso começou a surgir entre eles. Toda manhã, quando Lucas chegava ao estábulo, Valente levantava a cabeça e fazia um relincho suave. Parecia que ele estava cumprimentando o homem que sempre acreditou nele. Devagar, começou a fazer pequenos passeios pelo campo. Ele ainda tinha alguma dificuldade, mas cada passo que dava era uma vitória. Um dia, enquanto Lucas cavava a terra com sua enxada, ele ouviu um barulho que fez seu coração bater mais rápido. Ele se virou depressa e viu Valente andando devagar no campo, sem cansaço, sem dor, apenas sentindo o vento em seu corpo. Lucas deixou suas ferramentas de lado e ficou parado. Ele olhou com admiração para o cavalo que algumas semanas antes quase não conseguia ficar de pé. Você está se tornando quem você era antes, meu amigo, ele disse com um sorriso de alegria. Seu filho, Martim, observava de perto essa mudança. Ele sempre percebeu que o pai tinha um jeito especial com os animais. Mas o que estava acontecendo com Valente era mais do que apenas melhorar. Era um novo começo. Naquela tarde, Martim foi até o pai, enquanto eles viam o cavalo correndo pelo campo. Pai, eu estava procurando... acho que Valente pode ser um cavalo puro sangue raro. Lucas olhou para o filho e ficou curioso. Como é que é isso? Olhe como ele está correndo. O tamanho e os músculos dele mostram que ele não é um cavalo comum. Ele pode ter sido feito para correr desde que nasceu. Lucas ficou calado, ouvindo aquelas palavras. Ele nunca tinha pensado de onde veio o Valente. Ele só pensava que queria salvar o Valente. Mas agora, uma nova chance aparecia. E se ele conseguir correr de novo? Martim falou com animação. E se ele puder participar de competições? Lucas fez uma expressão de preocupação. A ideia parecia muito corajosa, até um pouco estranha. Ele salvou Valente para dar a ele uma vida sossegada, sem exploração. Mas quando ele olhou para o cavalo, que agora estava correndo livremente pelo campo, ele percebeu uma coisa. Valente não estava correndo porque tinha que fazer isso. Ele estava correndo porque ele tinha vontade, porque fazia parte do que ela realmente era. Naquele momento, Lucas entendeu que salvar Valente não era só dar comida e deixá-lo em um lugar seguro. Isso significava ajudar ele a ser quem ele realmente é. Valente caminhava ao lado de Martim. Seu tamanho agora era grande e bonito. Ele era muito diferente do cavalo fraco, e que ninguém acreditava que um dia ele seria. Seu corpo, que antes era magro e fraco, agora mostrava muita força. Os músculos dele estavam tensos, as patas eram rápidas e os olhos brilhavam muito. Era o brilho de alguém que foi trazido de volta à vida. Martim estava segurando as cordas com força.
Ele estava levando Valente em um pequeno caminho que fizeram ao redor da fazenda. A cada volta, o cavalo mostrava uma velocidade incrível. Isso surpreendia Lucas, que olhava tudo com uma mistura de orgulho e dúvida. "Pai", falou Martim, parando ao lado dele depois de mais uma corrida. "Ele já está pronto." Lucas atravessou os braços e respirou fundo. "Você tem certeza, meu filho? Ele nasceu para fazer corridas. Olhe para ele." Martim mostrou Valente, que estava balançando a cabeça como se quisesse mais. "Não podemos negar a ele o que ele mais gosta." Lucas não conseguia dizer que não. Eu via isso nos olhos do cavalo. Ele teve vontade de correr. Era necessário correr. E foi desse jeito que a decisão aconteceu. Eles colocaram Valente para participar de uma grande competição na região. Essa era uma corrida importante, onde os melhores cavalos e jockeys se juntavam para competir. Não era só para ganhar um prêmio, mas também para receber reconhecimento. O evento chamava a atenção de pessoas importantes, como apostadores, empresários e, claro, do Raul. Quando Lucas e Martim chegaram ao lugar da corrida, sentiram a atenção das pessoas olhando para eles. Estavam lá entre homens bem vestidos e cavalos que custavam muito dinheiro. Valente, mas não parecia assustado. Ele tinha a cabeça levantada e os músculos relaxados, mas seu olhar cuidava e mostrava que sabia bem onde está. Martim disse ao pai: "Ele tem sentimento. Ele entende que deve mostrar alguma coisa hoje." Lucas concordou, fechando as mãos. Ele também sentia isso. Do outro lado do local das corridas, entre as pessoas mais importantes que assistem, estava Raul. Ele tinha certeza de que seu cavalo, que era um puro sangue treinado com os melhores cuidados, ganharia facilmente. Com um sorriso seguro, ele olhava os outros competidores. Então ele viu algo que fez ele parar de respirar. Corajoso. Por um instante, tudo ao seu redor pareceu parar. Não era possível. Aquele não era o mesmo cavalo que ele tinha jogado fora. Aquele animal era fraco e sem importância, mas era. Ele levantou da cadeira devagar. Ele fechou os olhos como se quisesse ver um erro diante dele. Porém, não tinha engano. Era ele mesmo. E não só estava ali, estava forte. Eu estava preparado para a competição. Seus dedos se pressionaram contra o braço da cadeira. Como isso era possível? "A quem pertence aquele cavalo?" perguntou a um dos organizadores, com a voz nervosa. O homem olhou a lista dos participantes e respondeu com calma: "É de Lucas, um fazendeiro." Raul percebeu que tinha um sabor ruim na boca. Ele não conseguia entender o que estava assistindo. Os cavalos foram levados para o lugar onde começa a corrida. O barulho das pessoas crescia à medida que os competidores se preparavam. O narrador falava os nomes dos que eram mais esperados. Valente não fazia parte do grupo. Martim estava em cima do cavalo. Ele estava focado e sentia a respiração calma do animal debaixo dele. Ele acariciou a crina com delicadeza e disse: "Você já ganhou mesmo antes de começar. Agora mostre a eles quem você é de verdade." O sinal para começar soou. Os cavalos começaram a correr juntos, levantando poeira no ar. O cavalo de Raul, rápido e forte, passou na frente logo. Valente começou um pouco mais atrás. Mas Martim não estava preocupado. Ele sabia quem era seu cavalo. Ele não era o tipo de pessoa que começava tudo com muita energia. Valente mantinha um passo constante. Os outros corredores ficavam cansados ao tentar seguir o líder. Lucas olhava da arquibancada. Ele sentia seu coração bater forte no peito. Ele sabia o que seu cavalo podia fazer, mas estava ansioso. Aconteceu naquele momento. Como se algo natural surgisse dentro dele, Valente correu mais rápido. Era como se, naquele instante, ele lembrasse de tudo. De cada desdém, de cada risada que irritava, de cada marca que ele tinha. Mas, principalmente, ele se lembrava do homem que confiou nele quando ninguém mais tinha fé. Os músculos dele se mexeram e, de repente, ele começou a passar os concorrentes um a um. As pessoas começaram a agir. Os comentários aumentaram conforme aquele cavalo desconhecido fazia coisas incríveis. Então,
No final da pista, aconteceu algo que ninguém esperava. Valente passou por cima do cavalo de Raul. Raul, que estava em sua área especial, sentiu um frio na espinha. Ele se virou para a frente, com os olhos bem abertos. Não poderia ser, mas era. Quando eles passaram pela linha de chegada, disseram o nome de Valente como o ganhador. As pessoas na multidão gritaram de surpresa e admiração. Os apostadores, que não tinham dado atenção para aquele cavalo no começo, agora falavam com entusiasmo. Eles tentavam entender como aquilo aconteceu. Lucas fechou os olhos por um momento. Ele quis sentir a emoção do que estava acontecendo. Ele sabia que Valente era diferente, mas vê-lo ali sendo comemorado era algo que ultrapassava qualquer expectativa. Martim desceu do cavalo e deu um abraço no pai. Ele conseguiu, papai. Ele conseguiu isso. Mas enquanto Lucas festejava, Raul se levantava do seu lugar com o rosto sério de raiva e surpresa. Ele ficou muito magoado e nunca iria esquecer disso. O cavalo estava cansado da corrida e relinchava feliz. Parecia que ele sabia muito bem o que tinha acabado de fazer. Os olhos dele brilhavam. Não era só por causa do esforço na competição, era também por causa da sensação de liberdade. Valente tinha corrido pela primeira vez em muito tempo, não para agradar um dono que era malvado. Ele correu porque realmente queria, porque era o que ele sentia naturalmente. Martim fez carinho na crina do cavalo e sorriu, ainda feliz pela vitória. Você foi maravilhoso, menino. Ninguém vai mais desconfiar de você. Lucas estava com o filho. Ele parecia calmo. A corrida foi só uma parte da viagem. Ele não trouxe Valente de volta só para ganhar, mas para dar a ele uma vida boa. Mesmo assim, não conseguia dizer que aquela vitória era apenas uma representação. É sobre mais do que vencer. É também sobre fazer o que é certo. Porém, a tranquilidade daquele momento não ficou por muito tempo. Lucas sentiu um frio na barriga quando viu que um grupo de homens com ternos escuros se aproximava. Na frente deles, andava Raul com passos fortes. A cara dele era complicada de entender. Seus olhos estavam meio fechados e sua boca estava como uma linha fina. Mas havia algo mais além da decepção nele. Tinha algo mais intenso, algo que machucava seu orgulho de um jeito que ele nunca diria. Ele parou na frente de Lucas e cruzou os braços. Ele olhou fixamente para Valente. Quando Valente o viu, ele deu um passo para trás, como se ainda se lembrasse dos anos difíceis que passou com ele. Raul viu o movimento do cavalo e deu uma risada rápida e seca. Acho que ele ainda se recorda de mim, disse. E então olhou com atenção para Lucas. Mas você não precisa mais dele. Eu estou aqui para fazer um acordo sério. Lucas não deu uma resposta. Ele sabia muito bem o que ia acontecer. $50.000, falou Raul, de forma direta. Vou pagar agora para trazer Valente de volta. Martim avançou um passo, muito irritado. Ele não está para vender. Raul levantou uma sobrancelha, parecendo não acreditar na coragem do menino. Estou conversando com seu pai, menino. Ele olhou para Lucas, esperando que ele falasse algo. Mas o agricultor ficou calmo. Não, Raul. Valente não está disponível para a compra. Raul deu outra risada, mas dessa vez foi de um jeito mais sarcástico. Ele pegou um lindo lenço de seda do bolso e passou na testa, como se fosse um jogo divertido para ele. Tudo certo, continuou, simulando calma. Eu compreendo. Você deseja ter mais dinheiro. Vamos deixar isso mais divertido. O que você acha de 200 mil? Lucas ficou parado e seguro. Não está à venda. O jeito de Raul começou a se transformar. Seu olhar, que antes era compreensivo, ficou mais frio e mais severo. $500.000. Ele falou sem nenhum tom de brincadeira agora. Você não precisa mais trabalhar no campo. É possível comprar uma casa melhor. Assim, você pode garantir um futuro calmo para seu filho. Entendi. O ar ficou muito silencioso. Algumas pessoas que ainda estavam ali começaram a falar baixinho, surpresas com a ideia. R$ 500.000 por um cavalo que não faz muito tempo ninguém queria. Mas para Lucas, o valor de Valente não era uma coisa que se podia medir com dinheiro.
Ele soltou um suspiro e, de forma tranquila, disse: "Não faz diferença o quanto você oferecer, Raul. Esse cavalo não pertence mais a você e não vai ser mais." Por um momento, o rosto de Raul ficou sério. Os olhos dele brilharam com algo que parecia raiva, mas ele se controlou. Ele passou a língua nos dentes, como se estivesse sentindo o gosto da derrota. "Você pensa que ganhou, não é?" disse ele. Lucas não deu uma resposta. Ele segurou as rédeas de Valente e fez carinho no pescoço do cavalo. Com isso, mostrou, sem falar nada, que não existia dinheiro que pudesse comprar a amizade entre ele e o cavalo. Raul fez um riso triste e deu um passo para trás. Seu rosto, agora, tinha uma expressão de frustração, mas tinha algo diferente ali. Um brilho nos olhos, que não era só raiva. Era algo mais sério. Ele virou-se e começou a sair. Mas antes de ir, fez uma última ameaça olhando para trás. "Você pode pensar que ganhou hoje, Lucas, porém, essa história ainda não terminou." E com isso, ele sumiu na multidão. Ficou uma sensação estranha no ar. Martim teve uma expressão de preocupação ao olhar para o pai. "Você acredita que ele vai parar?" Lucas olhou para o horizonte e viu o sol sumir totalmente. "Não," ele respondeu, com uma expressão séria. "Mas nós também não." Naquela noite, Lucas estava sentado na varanda. Ele olhava para o horizonte e estava com os pensamentos agitados. Martim estava ao seu lado. Ele segurava uma espingarda antiga que veio de seu avô. Eles não eram pessoas que usavam violência. Nunca precisaram fazer nada além de trabalhar duro e agir com honestidade para defender o que era deles. Porém, alguma coisa naquela noite parecia não ser igual. Finalmente, o momento chegou. No meio da estrada de terra que ia até a fazenda, as luzes de 3 caminhonetes iluminaram a escuridão. O barulho dos motores ecoou no campo calmo, como um trovão que vai cair em cima dele. Martim se levantou com nervosismo. Ele chegou, Lucas não deu uma resposta. Ela também se levantou, sentindo o coração bater mais rápido. Ela olhou para o estábulo onde Valente estava dormindo calmo. Ele entendia o que Raul desejava e sabia que não o deixaria ir. As caminhonetes ficaram paradas próximas da casa. As portas se abriram e homens altos saíram de dentro. Eles estavam vestidos de preto. As expressões deles eram sérias e tinham posturas que pareciam perigosas. Raul veio logo atrás. Ele andou devagar, como um rei olhando para seu reino. Ele ficou parado na frente de Lucas e Martim e sorriu. Mas esse sorriso não tinha felicidade. "Eu fiz isso da maneira certa", falou ele, com uma voz que parecia calma, mas não era. "Eu tentei pagar um preço certo, mas você continuou me desafiando." Lucas colocou os braços cruzados. "Este cavalo não é mais seu, Raul. Aceite isso." Raul virou um pouco a cabeça, como se estivesse pensando nas palavras que ouviu. "Não," ele falou em voz baixa, "não consigo aceitar, porque o Valente ainda é meu. Ele apenas está, por um tempo, nas mãos erradas." Lucas sentiu raiva, mas ficou calmo. "Se ele ainda fosse seu, você não teria que tentar me comprar." O sorriso de Raul sumiu. Ele tomou um ar e observou os homens que estavam perto dele. "Eu não cheguei aqui para fazer mais negociações. Eu cheguei para pegar o que me pertence. Quando você fez o sinal, os homens começaram a andar em direção ao estábulo. Foi o que fez tudo mudar. Antes que eles conseguissem andar mais 2 passos, um barulho alto apareceu. Não é um grito, não é um golpe, é um tiro." Os homens pararam de se mover. Raul abriu bem os olhos e olhou para a varanda. Martim estava ali, segurando a espingarda. A fumaça ainda saía do cano. Ele não tinha atirado em ninguém. Ele só atirou no chão como um aviso. "O próximo não vai fazer errado", disse Martim, com a voz forte como uma pedra. Os homens ficaram em dúvida. Algumas pessoas voltaram um pouco. Eles costumavam assustar as pessoas, não a serem desafiadas. Lucas, então, caminhou para a frente. "Você acredita que pode vir aqui, rodear minha casa e ameaçar minha família por causa de algo que não é seu?" Sua voz era tranquila, mas cada palavra tinha um significado forte. "Você pode ter dinheiro e poder, mas aqui,
Você não tem controle. Raul olhou para ele por bastante tempo. Os seus olhos mostravam raiva, mas também tinham algo mais, sentimento de descontentamento. Ele entendia que pela primeira vez em muito tempo não podia apenas fazer um movimento dos dedos e ter o que desejava. Ele respirou lentamente e levantou as mãos, enquanto dava um passo para trás. Vamos sair, falou ele por fim. Os homens estavam em dúvida, mas quando perceberam que o chefe deles também estava desistindo, eles decidiram fazer o mesmo. Raul voltou até sua caminhonete. Antes de entrar, ele olhou mais uma vez para Lucas e Martim. Você pode ter ganhado hoje, disse ele com os olhos frios como gelo. Mas isso ainda não terminou. Lucas ficou parado, olhando as caminhonetes fazerem a volta e desaparecerem na estrada. Ele soltou um longo suspiro só depois que os faróis sumiram na escuridão. Martim colocou a espingarda para baixo e olhou para o pai. Isso vai acontecer outra vez, não é? Lucas viu o estábulo. Valente ainda estava dormindo lá, sem se importar com nada. Sim, ele respondeu de forma simples. Ele sabia que homens como Raul nunca aceitavam perder.